colocou a toalha, saiu. E ela disse que olhou pro pai dela e disse assim: pai, tá doendo muito, tá ardendo. Vamos fazer só um relatório do caso do Cris, lembrando que a gente não tem muitos detalhes. Exatamente. E que parece que nem a defesa do Cris, até o presente momento, teve conhecimento do teor na íntegra do acórdão. O que é o acórdão? Presta atenção, a primeira instância encerra com a sentença, que é a decisão do magistrado, do juiz, da juíza, em primeira instância, tá? Saiu a sentença, que é a decisão do juiz, que vai julgar, que julgou lá o processo. O teu advogado, da outra parte, recorreu, que vai para o Tribunal de Justiça. A decisão do Tribunal de Justiça se chama acórdão, tá? Então, é o entendimento deles aquilo. O que aconteceu no caso do Cris? O Cris, ele foi absolvido em primeira instância. E, de acordo com as informações, foi apresentado novas provas, mas provas particulares. Não foi provas oficiais. Não. Foi contratado uma perícia particular. Na realidade, assim, desculpa. Foi juntado um laudo particular, que aí teria mudado o entendimento, que aí o primeiro grau absolveu, né? O juiz ou a juíza, que eu não sei qual era o sexo, juiz ou a juíza absolveu, e aí o Tribunal de Justiça teria entendido pela condenação baseada nisso. Lembrando que nós não temos conhecimento na íntegra da situação. Inclusive, eu tive, vou repetir aqui a palavra, o conhecimento de que nem a defesa, ou seja, nem os advogados do Cris, até o presente momento, tiveram ciência na íntegra do acordo, ou seja, da fundamentação que levaram à condenação dele. 2 semanas. É isso que me chama a atenção. Não é estranho isso daí? Por quê? Isso me chamou a atenção. Porque a senhora como advogada, se a senhora fosse advogada do Cris, um exemplo, esse acórdão, ele não é a partir do momento que os desembargadores... Não, eles demoram em torno de 2, 3 dias. Agora, o que me chama a atenção é demorar tanto tempo assim. É muito estranho, não é? E aí, sabe o que me traz uma estranheza? É o fato de casos, aí pela mídia, que também são em segredo de justiça e assim por diante, mas que a mídia expõe tudo. Expõe o que está no inquérito policial, expõe o que está no processo. Foi o que aconteceu com ele. E por que até agora não colocaram, não divulgaram esse acordo? Então, mas o que aconteceu com ele foi o seguinte, eu vi um vídeo dele, ele falando que já faz muito tempo que ele está respondendo esse processo. E esse processo estava em segredo de justiça. Sim. E a partir do momento que ele foi condenado, aí... Ninguém falou da absolvição, né? Não, da absolvição não. Porque eu não tinha ouvido falar, tu já tinha ouvido falar? Não. Eu não sabia nem que ele estava respondendo isso. Da absolvição, ninguém falou nada. Agora, quando ele foi condenado em segunda instância, aí jogaram no mundo. Deixa eu te falar. Muita gente pergunta que tipo de homem eu defendo. Eu defendo homens que são injustiçados. Então, deixar bem claro isso aí. Um homem que eu percebo que realmente realizou um abu, eu não defendo. Ou agressão contra a mulher? Não defendo. Então, todos os casos do meu escritório são de homens injustiçados. Né? Com certeza dá para perceber e dá para ver as provas. Vou te falar como. Vou te dar um exemplo. Olha só esse pai. Olha esse pai. Durante 8 anos, houve a condenação no processo de guarda, onde afastou ele do convívio da filha. Durante 8 anos, ele não teve convívio com a filha. Tá? Ponto. O que aconteceu? O inquérito policial não andava. Aí foi quando ele procurou uma defesa na esfera criminal. Esse homem, ele foi condenado, houve o julgamento onde ele perdeu a guarda, foi suspensa as visitas. E aí, a assistente de acusação colocou tudo isso no inquérito policial. Foi requerido pela defesa desse homem o depoimento especial, que seria o quê? Para ouvir essa menina. Perceba, a menina nunca foi ouvida. 8 anos se passaram. Que agora já era adolescente. Nunca foi ouvida. Ali já há quase 10 anos, a menina, adolescente agora, foi ouvida. Presta atenção. Quando ela foi ouvida, olha o que ela falou no depoimento. E aí qualquer homem que está me assistindo pode ser vítima de um crime como esse. Quando foi questionada pelo MP, não foi nem pela defesa, o Ministério Público foi fazer as primeiras perguntas e aí questionou. Porque ela começou a narrar livremente, que na primeira fase do depoimento especial, a menina narra o que aconteceu, isso, aquilo, e ela começa a contar tudo. Quando ela começou a contar, ela disse que, perceba, olha os detalhes, ela foi ao banheiro, o papai não entrou no banheiro, o papai, que ela não chamou de pai, né, pai, o pai colocou a toalha
naquela porta, sabe, num cabidezinho que fica na fechadura do banheiro? Lá. Já é até estranho, né? Porque se fosse um pedófilo, ficar lá, né? Junto observando, com a criança, até estranho. Né? Aí, o que foi que aconteceu? Aí, ela foi no banheiro, colocou a toalha, saiu. E ela disse que olhou pro pai dela e disse assim, pai, tá doendo muito, tá ardendo, que era assadura. O que ele fez? Foi lá na roupinha da criança, pegou a pomada de assadura que a mãe tinha mandado e passou na perninha dela. Beleza, presta atenção, vai vendo. Até aí, tranquilo. E aí, já cria uma... Calma lá. Eu lembro que o MP já ficou assim. Ela contou toda a história e aí o juiz abre para a segunda parte do depoimento especial, que aí abre para as perguntas complementares. O juiz, ele já pediu para fazer as perguntas do MP. O MP já... As perguntas eram assim, calma lá. Mostra pra gente como o teu pai passou a pomada. Aí ele disse assim, que passou, presta atenção, vamos lá. Aqui é a perna da criança, ó. Aqui é a perna da criança, imagina. Aí ela fala que o papai passou a pomada aqui, passou a pomada aqui. Papai pegou na tua parte íntima? Não. Tá, então, de novo, aí o próprio MP tava fazendo o papel, né, da defesa. Mas aí, beleza, ele tava atrás da verdade real, busca da verdade real, princípio constitucional. E aí ele diz assim, ela fala, não, papai passou aqui e aqui. Ela faz exatamente assim. Tá, você sentiu alguma diferença na forma que o papai passou a mão comparada à tua mãe? Não, não senti. Né? Beleza. Tá aí normal. Normal. O papai te beijou nesse momento? Não, papai só passou a pomada. Gente, calma lá. Como demoraram 10 anos para perguntar para a criança? Presta atenção, calma lá. Eu vou voltar um pouquinho, calma lá. A criança estava na escola e estavam falando de abuso sexual. Perfeito? Tudo perfeito. E dizia que ninguém podia pegar na parte de baixo. Perfeito? Perfeito. E falava também que o homem não podia pegar. Ela chegou para a avó dela, e o que ela contou? Que ele passou a mão na parte de baixo dela. Pô, foram 10 anos e ninguém questionou como ele passou, por que ele passou, o que realmente aconteceu. Simplesmente foram na delegacia e registraram o boletim de ocorrência. Você entendeu agora a situação? Olha a situação. Esse é um homem injustiçado. 10 anos sem poder ter acesso à filha que agora já era adolescente. E detalhe, aí questionaram ela. E o que tu tá fazendo depois? Porque ela fala que percebeu que foi abusar. E aí ela se sentiu muito triste, porque o pai dela fez isso, aquilo. E ela falava como se realmente ela fosse vítima de abuso. Caramba, mano. Você tá entendendo a situação? Não, eu não falo nem ensaiado. Eu tô falando mais de uma menina que ninguém questionou ela de como aconteceu. Mas o delegado não chegou lá não, e falou porque não poderia fazer isso. Não poderia fazer isso, porque a partir de 2017 foi criada a Lei de Depoimento Especial, que teria que ter realizado o depoimento especial. Só que o pai focou só no processo de guarda que estava em trâmite. Ele nem contratou advogado e nem o MP pediu depoimento especial para ouvir a criança. Você entendeu? E quando lá no processo de guarda a criança foi ouvida para não sobre o abuso, foi ouvida para saber as consequências do abuso. Como ela estava, ela falou que tinha medo do papai. Olha. Sabe? De fazer de novo, que provavelmente aí começaram a falar, né? Que orientar. Não pode. Você entendeu a situação? A questão é, ela não teve alteração na escola. Ela não teve, porque era uma criança normal, não tinha sido abuso. Não tinha provas nesse sentido. Ela não era acompanhada por psicólogo, porque não sofria abuso. Ela não tinha nenhum tipo de alteração de comportamento, é tanto que a escola falava que ela era uma boa aluna, na época do suposto abuso. Ou seja, não tinha prova nenhuma. Só um comentário que ela fez, que a mãe não acreditou. É tanto que quem foi na delegacia foi a avó. E aí, inclusive, a mãe foi praticamente repreendida. E depois a mãe comprou a briga. Mas no início, não. Quer dizer, a mãe no início não estava desconfiada do pai. Não, porque não acreditava numa situação dessa. Calma lá, como é que pode? Um cara que eu olho... Não é possível. Sabe? Mas a pergunta que eu quero te fazer é... Como é que ninguém questionou a criança se realmente ela tinha sido abuso? Como é que foi isso? Aí, o problema tipo de homem que precisa de ajuda, porra. Né? Aí a questão é injustiçado, pelo porra. que eu sei, e agora voltando no processo do Cris,
é que o juiz, inclusive, absolveu ele em primeira instância justamente porque não tinha prova nenhuma que corroborava a fala da genitora. Não tinha prova, não tinha alteração de corpo, não tinha nada. Na época dos fatos. E fizeram exame, não fizeram? E fizeram exame, inclusive não... Porque lá, o que foi falado? Que houve, assim, a penetração com o dedo. Calma lá, se houve penetração, a gente faz um exame de corpo de delito e a gente vai verificar. Vai verificar. Mas o exame de corpo de delito, quando você analisa, o ímã íntegro, tudo ok, sem lesão, sem nada. Agora, se fuder na todos cadeia. Os casos que eu já peguei, nenhum deu exame de corpo de delito. Eu tô falando em caso de defesa, tá? Exame de corpo de delito positivo. Nenhum. É que nem a Sueli Perejão. A Sueli Perejão falou, uma mulher dessa não pensa que está destruindo a vida da filha e pai. Não só do pai. Sim. Tá destruindo a vida do pai e da filha, pô. Caralho, acabou com tudo. Tá expondo a filha a uma situação dessa. Inclusive, agora eu não lembro de mais detalhes, mas quem souber, deixa aí nos comentários. Teve um casal de filhos, mesmo irmãos, que eles, depois de muito tempo, perceberam que foram vítimas de alienação parental por parte da genitora, onde ela, na época, quando eles eram crianças, geraram uma falsa acusação contra o pai foi preso, e depois os irmãos que perceberam que o pai foi vítima de denunciação caluniosa, eles contrataram um advogado para entrar com a revisão criminal, para reabrir o caso e provar que o pai era inocente.